Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Pai seja abundante na vida de cada um e da sua família. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus nessa tarde e eu queria trazer aqui hoje as marcas das seitas. Eu queria falar para os irmãos como é que a gente pode identificar um grupo como uma seita e não como um segmento evangélico confiável. Então, o que acontece? Nós sabemos que a Igreja de Jesus Cristo, ela se manifesta na Terra com várias igrejas locais. E essas igrejas têm as suas denominações. Mas entre as denominações, às vezes, tem aqueles que não são cristãos, são aquilo que a gente chama de pseudo-cristãos. Ao invés de ensinarem realmente o Evangelho, eles acabam desvirtuando o Evangelho. Como é que a gente pode determinar qual grupo é seita e qual grupo é genuinamente cristão, genuinamente evangélico? Ora, se a gente não tiver parâmetros confiáveis, parâmetros válidos, a gente vai ser preconceituoso. A gente vai, de repente, parecer que só nós estamos certos e todos os outros estão errados. Mas também, se nós não conseguimos discernir, nós também acabaremos levando as pessoas a confiarem em qualquer coisa. Então, como é que a gente pode identificar uma seita? Veja bem. Existe o evangelicalismo, as igrejas evangélicas históricas, que elas são confiáveis, apesar de ter diferença de uma para outra. Por exemplo, batista, presbiteriano, os dois são evangélicos, são históricos, são grupos geralmente confiáveis, ainda que tenha uma diferença secundária entre uma e outra. Como é que a gente pode dizer que um grupo é uma seita pseudo-cristã? Quer dizer, tem as seitas orientais. Aqueles a gente já sabe que são seitas mesmo. Eu falo aqueles que professam o nome de Cristo, aqueles que dizem que ensinam a palavra de Deus. Como é que a gente sabe quando é evangélico ou quando é um grupo pseudo-cristão? Diz que é cristão, mas não é. Então, meus irmãos, eu quero trazer as 5 marcas principais de uma seita. Todas as seitas vão se caracterizar por praticamente essas 5 marcas. Aí, em cima disso, você vai poder dizer se tal segmento é seita ou se não é. Não depende de um julgamento preconceituoso. Depende de parâmetros confiáveis para determinar quando um grupo é seita ou quando não é. Quais são essas 5 marcas? As 5 marcas das seitas são as seguintes. Primeira, toda seita tem uma fonte de autoridade além da Bíblia. Meus irmãos, a primeira marca de uma seita é a Bíblia e mais alguma coisa. Veja, por favor, o que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Isaías, no capítulo 8, no versículo 20, capítulo 8, versículo 20, Deus vai dizer da seguinte maneira, Isaías capítulo 8, versículo 20, diz assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Então, a minha tradução diz assim. Outra tradução diz da seguinte maneira: a lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Olha o que a Bíblia está dizendo. A lei e ao testemunho, quer dizer, a palavra de Deus. Se não falarem dessa maneira, jamais, não é porque não há luz neles. Primeira marca de uma seita. Eles têm uma fonte de revelação além da Bíblia. É a Bíblia e mais alguma coisa. Meus irmãos, eu vou citar alguns grupos e você vai poder identificar se eles têm isso ou se eles não têm. E em cima desses parâmetros, você poderá dizer se eles são seitas ou se eles não são. O grupo dos Mormons. Os Mormons, eles são um grupo bem evangelista, eles são muito proselitistas, e eles são um grupo, assim, eles têm uma maneira muito educada, muito inteligente de abordar a nós. Por exemplo, o que o Mormon vai dizer? Ele vai dizer que a sua vida é como se fosse uma tábua. Então, essa tábua está solta. Aí você bate um prego nessa tábua. O que ele vai dizer? Que a tábua agora está presa. Mas porque só tem um prego, ela ainda está móvel. Pode mover para um lado ou mover para o outro.
Aí ele chega e fala assim, agora bate o outro prego na outra ponta dessa tábua. Como a tábua tem um prego numa ponta e um prego na outra, agora ela está presa e ela está fixa. Aí vai dizer que é assim a sua vida. A Bíblia vai ser um prego nessa tábua. E o livro dos Mormons vai ser o outro prego dessa tábua. Quer dizer, coloca de uma maneira inteligente, não coloca? Mas percebe que eles têm uma fonte de autoridade além da Bíblia? Quer dizer, para eles, a Bíblia não é o suficiente. Precisa da Bíblia e de mais alguma coisa. Toda seita tem isso. Se você conversar com testemunha de Jeová, além da Bíblia, precisa daqueles livros, aquelas sentinelas que eles vendem de porta em porta. Eles creem que ali é uma fonte de autoridade divina. E só dá para entender a Bíblia a partir daqueles livros. Meus irmãos, sei que eu vou mexer aqui numa casa de maribondo, mas o adventista do sétimo dia, além da Bíblia, tem as revelações da sua profetisa, a Ellen White. Uma vez eu conversando com um pastor adventista, ele muito educado, me recebeu, a gente conversou bastante, ele falou o seguinte, que a Ellen White é uma luz menor diante da Bíblia, que é uma luz maior. Colocou de uma maneira inteligente. Se você, no primeiro momento, não para pensar, você acaba sendo induzido. Pensa bem, já que a Bíblia é uma luz maior, por que eu preciso de uma luz menor? Diante do meio-dia, você precisa de uma lanterna? Diante da luz do sol, você precisa de uma lanterna? Quer dizer, eles colocam a sua fonte de revelação como necessária, mas, meus irmãos, o verdadeiro grupo cristão é apenas a palavra. O que a Bíblia diz? A lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a luz. Se você conversa com a Igreja Católica, vai dizer que além da Bíblia tem a tradição da Igreja. E vai dizer que aquilo que o Papa fala a partir da sua cátedra tem que ser recebida como voz de Deus. Percebe que não é apenas a Bíblia? Meus irmãos, abre por favor em Jeremias capítulo 28. Desculpa, é Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, Jeremias vai dizer o seguinte, palavra de Deus. Deus vai dizer por meio de Jeremias. O que tem a palha com o trigo? Ele vai dizer que a palavra dele é trigo. A palavra de Deus é trigo. E as demais coisas são palha. 23, a partir do verso 28, diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é trigo. As demais coisas são palha. Então, sem querer ofender o adventista, os livros da Ellen White, diante da palavra, é palha. Sem querer ofender os mormons, o livro do mormon, diante da palavra, é palha. Sem querer ofender o católico, ora, a tradição da igreja e as palavras do Papa, ainda que seja da sua cátedra, diante da Bíblia, é palha. Meus irmãos, primeira característica de um grupo verdadeiramente confiável: a Bíblia como única fonte de autoridade. A Bíblia é a régua pela qual todas as coisas devem ser medidas. A Bíblia, ela é suficiente, não precisa de nada mais além da Bíblia para nos ensinar as verdades de Deus. Apenas a Bíblia é suficiente, apenas a Bíblia é necessária, apenas a Bíblia é imprescindível. E qualquer coisa que as pessoas queiram acrescentar à Bíblia, deturpa a verdade. Eu gosto de ler. Eu leio diversos livros. Nos livros, a gente pode ter conhecimentos humanos, mas verdade de Deus apenas a partir da Bíblia. E se os livros expressarem alguma verdade, é porque tiraram essa verdade da Bíblia. Então a Bíblia é que realmente é infalível, ela que é inerrante, ela que é inspirada, ela que é a única fonte de autoridade. Primeira marca de uma seita: eles têm uma fonte de autoridade além da Bíblia. Meus irmãos, diante desse parâmetro, começa a avaliar. Eu vou dizer para vocês que, sem querer chamar os grupos que acreditam em revelação de seita, essa é uma das razões pelas quais eu sou tão reticente com as pessoas que vêm me dizer que tem visão, que tem revelação,
que Deus falou com elas, mas não mostram na Bíblia. É apenas as Escrituras e nada mais do que ela. Segunda característica que identifica uma seita. Segunda característica. Meus irmãos, toda seita diminui a pessoa de Cristo. Todas as seitas diminuem a pessoa de Cristo. Então, quem é Cristo para aquele específico grupo? A depender da resposta que aquele grupo der, você começa a perceber se eles realmente são um grupo confiável ou se eles são um grupo que estão se aproximando de uma seita. Veja quem é Jesus Cristo na Bíblia. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quem é Jesus na Bíblia? É o próprio Deus encarnado. Vai para Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 é dito assim, no versículo 5, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus Cristo é sobre todos o quê? Deus bendito eternamente. Amém. Então, um grupo confiável, um grupo verdadeiramente cristão, ele vai ter apenas a Bíblia como palavra de Deus e vai ter a concepção correta de quem é Jesus, o próprio Deus encarnado. Olha para as seitas, olha para aqueles grupos que assim a gente precisa pensar melhor. Para o Mórmon, Jesus Cristo foi criado, ele não é eterno, e Jesus Cristo ele é o irmão de Lúcifer, o irmão do diabo. Então, na visão dos Mórmons, Deus criou Lúcifer e criou Jesus. Assim como Adão teve Caim e Abel. Meus irmãos, percebe que diminui a pessoa de Cristo? Detalhe, uma curiosidade dos Mórmons, depois a gente fala sobre isso. Eles creem que Deus é apenas um no meio de diversos outros deuses. Depois a gente vai chegar nisso. Mas percebe que toda seita vai diminuir a pessoa de Cristo? O testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová vai dizer que Jesus é um Deus, mas não é o Deus Todo-Poderoso. No Evangelho de João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Romanos 9, versículo 5, diz que Jesus é sobre todos, Deus bendito eternamente. O testemunho de Jeová vai dizer que Jesus ele é um Deus, com letra minúscula. Não é o único Deus verdadeiro. Adventista. Desculpa, parece que eu estou mexendo numa casa de maribondo. Mas é só para a gente ir percebendo o que cada grupo ensina, para a gente ver se está perto de uma seita ou se não está. O adventista vai dizer que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Então, nesse ponto, mais uma vez, o adventista é um pouco confuso. Por um lado, eles falam que é Deus, mas por outro lado, também eles falam que é o arcanjo Miguel. Eu já conversei com pastores adventistas várias vezes, eles realmente dizem isso. Aí, meus irmãos, o que a gente vai parar para pensar? As características que vão identificar um grupo como pseudo-cristão. Não sou eu que quero criticar religião nenhuma. Nós temos parâmetros. Em cima desses parâmetros, a gente pode dizer se é confiável ou se não é. E veja, para tudo a gente faz isso. Construção civil, o engenheiro vai ter parâmetros para dizer se aquela construção é confiável ou se a construção não é. Na parte elétrica, o engenheiro elétrico vai ter parâmetros para saber se aquela instalação é confiável ou se aquela instalação não é. No estudo da Bíblia, nós também precisamos ter parâmetros para saber se um grupo é confiável ou se esse grupo precisa a gente ter uma certa atenção. Primeiro parâmetro, a Bíblia como única fonte de autoridade. Segundo parâmetro, quem é Jesus Cristo para aquele grupo? A Bíblia ensina que Jesus é o próprio Deus encarnado. Aí os grupos pseudos cristãos sempre vão diminuir a pessoa de Cristo. O Espiritismo, ele já se identificou no passado como cristão. Para o Espiritismo, Jesus é apenas um espírito evoluído. Vamos parar para pensar. Quem é Jesus? E a partir dessa resposta, você vai perceber se aquele grupo ele é confiável ou se ele está deixando a desejar. Uma terceira característica. Nós falamos que seriam 5. Primeira, fonte de autoridade. Segunda, quem é Jesus. Terceira, a salvação.
Todo o grupo pseudo-cristão vai dizer que a salvação não é apenas pela graça mediante a fé. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Então a Bíblia ensina categoricamente que a salvação é um presente, é uma graça de Deus para o indivíduo. E o indivíduo se apropria dessa graça, dessa salvação, desse presente, apenas pela fé. Mas toda seita vai associar a salvação com a fé e as obras. Por exemplo, Testemunho de Jeová defende salvação pelas obras. Mórmon defende salvação pelas obras. O católico defende salvação pelas obras. O espiritismo defende salvação pelas obras. A evolução, pelo menos, né? O Testemunho de Jeová, ele é um pouco, o adventista, ele é um pouco confuso. Porque você conversa com o adventista, num certo sentido, ele fala que Jesus Cristo salva. Mas também ele fala que sem um sábado você não está salvo. Conversando com pastores adventistas. Eles, muito educados, me receberam muito bem. Um deles, eu marquei de conversar com ele, eu expliquei que eu era pastor, que eu estava dando estudos na escola dominical sobre seitas. E antes de falar que o adventismo é uma seita, eu queria conversar com ele primeiro. Ele me recebeu muito bem, foi muito educado. Minha primeira pergunta, eu falei, olha, eu creio que a morte de Cristo perdoou meus pecados. Eu creio que o sangue dele foi o suficiente para me salvar. Eu o recebi pela fé, eu me arrependi de todos os meus pecados e eu vejo evidências da salvação de Cristo em minha vida. Então, deixei bem claro. Mas eu falei, eu não quero nada com sábado. Eu decidi que eu não quero nada com sábado. Conscientemente, eu rejeito o sábado. Aí eu perguntei para ele, eu estou salvo? Meus irmãos, eu comecei a conversar com ele 7 horas da noite. Foi até umas 11. Ele foi para um lado, foi para o outro e não respondia. A gente entrou em vários outros assuntos, mas isso ele não respondia. Aí no final eu falei, pastor, sem querer cansar o irmão, para eu poder ir embora, deixa eu te perguntar aqui. Eu não quero nada com sábado, mas eu tenho Jesus. Eu estou salvo? Aí ele falou, não. Se você rejeita o sábado, você não está salvo. Perceberam? Meus irmãos, eu perguntei para outros pastores depois, eles confirmaram isso. Eles são confusos. Por um lado, eles dizem que Jesus salva, que a fé em Jesus salva, mas se não tiver o sábado, não está salvo. Eu vejo eles um pouco como os Gálatas, querem começar pela fé e terminar pelas obras. Meus irmãos, quais são as marcas de uma seita? 5. A primeira, uma fonte de autoridade além da Bíblia. A segunda, diminui a pessoa de Cristo. A terceira, associa a salvação com as obras. Então a fé não é o suficiente. Além da fé, você precisa fazer alguma coisa. A quarta característica, toda seita, todo o grupo pseudo-cristão, eles são exclusivistas. Eles acham que a verdade, que a salvação está apenas naquele grupo. E para você ser salvo, você precisa fazer parte daquele grupo. Todos eles. Por isso que eles são sectaristas. Por isso que eles olham, por exemplo, o adventista olha para o batista, ele olha o batista como alguém a ser evangelizado. Ele olha para o presbiteriano como alguém a ser evangelizado. O Testemunho de Jeová, todos eles são sectaristas. Eles acham que a verdade está apenas no meio deles. Então a salvação depende de fazer parte daquele grupo. Eles se veem como a última revelação da verdade nos fins dos tempos. Todo grupo sectarista faz isso. Todo grupo pseudo-cristão faz isso. Eles têm a tendência de achar que a salvação está apenas naquele grupo. Então pode observar, meus irmãos. O Testemunho de Jeová é assim, o Mórmon é assim, a Congregação Cristã do Brasil é assim, né? O Adventista também é assim. É por isso que eles se aproximam da gente de um jeito assim muito educado, mas depois eles vão querendo nos levar a uma conversão ao grupo deles. Já recebi muita adventista para conversar, né?
E assim, eu já conversei com eles. Eu falei, olha, vocês olham para nós como se fosse um aquário. Vocês querem estar no nosso grupo para pescar nesse aquário. Uma vez um deles até me pediu o hall de membros aqui da igreja. Ele falou que era para visitar, para oferecer algumas literaturas. Eu expliquei que a gente não fazia isso, né? Tanto porque expunha a privacidade dos nossos membros, quanto também porque a gente sabia que a motivação deles é pescar em aquário. Eles creem que a salvação é a partir do grupo. Eles são a última revelação da verdade. Todo grupo pseudo-cristão tem essas tendências. Todo. Quinta e última característica. E a gente vai encerrar. Quinta e última característica. Quais são as 5? A primeira, fonte de autoridade além da Bíblia. A segunda, diminui a pessoa de Cristo. A terceira, salvação não apenas pela graça mediante a fé. Está associado com obras. A quarta, são sectaristas. A salvação está apenas naquele grupo. E qual é a quinta? Qual é a quinta? Todo grupo pseudo-cristão tem uma doutrina estranha. Tem doutrinas que só eles acreditam e mais ninguém. É chamado de doutrina heterodoxa. A doutrina ortodoxa é a doutrina correta, todos os grupos cristãos compartilham. A doutrina heterodoxa é apenas aquele grupo. Então veja bem, olha só, Bíblia como palavra de Deus, todo grupo cristão pratica. Jesus como o próprio Deus encarnado, todo grupo cristão crê. A salvação apenas pela fé, todo grupo cristão crê, sabe? A salvação não depende da placa da sua igreja, todo grupo cristão crê. Mas todo grupo pseudo-cristão vai ter uma doutrina que só eles creem e mais ninguém. Doutrinas heterodoxas. Testemunho de Jeová. Jesus Cristo não é Deus, não pode ter transfusão de sangue. Eles têm a sua torre de vigia, sabe? Onde eles têm um grupo de anciãos. E Deus só fala a partir daquele grupo de anciãos. Eles creem que apenas 144 mil é que irão para o céu. Percebe as doutrinas estranhas que apenas eles têm e mais ninguém? Os mormons. Os mormons creem que Deus foi um mormon e todo mormon será um Deus. Eles creem dessa maneira. Que Deus foi um mormon, todo mormon será um Deus. Doutrinas que só eles têm. Eles creem que a salvação da mulher é por meio do casamento. Por isso que eles praticavam a poligamia nos Estados Unidos. O fundador, Joseph Smith, teve mais de 40 mulheres. O sucessor dele, Brian Young, teve mais de 50 mulheres. Porque eles criam que a salvação da mulher é por meio do casamento. O estado que eles criaram, o estado de Utah, nos Estados Unidos, até um tempo atrás, oficialmente praticava-se a poligamia, porque a maior parte da população ali é mórmon. Meus irmãos, eles creem que Jesus Cristo se casou com Maria Madalena, com Marta, porque eles creem que a salvação das mulheres é por meio do casamento. Eles falam que Salomão tinha 1000 mulheres para que aquelas mulheres pudessem ser salvas. Percebe aí doutrinas bem estranhas mesmo? No Brasil, eles não ensinam isso abertamente, porque no Brasil existem leis contra a poligamia. Mas são doutrinas heterodoxas. Apenas aquele grupo tem e mais ninguém. Pensando aí, o adventista. O adventista tem aquilo que eles chamam de juízo investigativo. Eles marcaram um dia para Cristo vir. Cristo não veio. Aí eles marcaram outro dia, Cristo não veio. Aí o que eles disseram depois? Que Cristo veio, mas ninguém viu. Porque Cristo ficou no santuário celestial fazendo o juízo investigativo. Está vendo que doutrina estranha? Uma outra doutrina bem estranha que eles têm. Eles não falam isso abertamente, porque senão corre com freguês, como diz o povo. Eles pegam uma passagem do Velho Testamento, onde fala que no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que colocar as mãos sobre 2 bodes. Um bode era sacrificado e levado para o Santo dos Santos, no santuário. O outro bode era solto no deserto. Como é que nós interpretamos esse texto? Os 2 bodes representam Jesus. O bode sacrificado representa Jesus, que morre pelos nossos pecados. O outro bode solto no deserto representa Jesus, que leva nossos pecados para longe de nós.
Perceberam aí? Os dois bodes, na visão cristã, representam Jesus, como quem morre pelos nossos pecados e leva nossos pecados para longe de nós. O adventista fala que o primeiro bode representa Jesus, que morre por nós. O segundo bode representa o diabo, que vai para o inferno por causa dos nossos pecados. Está vendo que doutrina bem estranha? Eles creem que Satanás é co-redentor com Jesus. Meus irmãos, percebe que doutrina estranha? Quando eu conversei com o pastor adventista, ele, não, que isso e que aquilo. Eu falei, rapaz, pensa bem. Se for dessa maneira, Jesus morreu por mim, mas Jesus agora está no céu. O diabo vai ficar no inferno por minha causa? Então parece que o diabo está pagando um preço maior do que Jesus? Percebe como é que é estranho esse tipo de doutrina? Meus irmãos, nisso daí o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo as características que mostram um grupo como pseudo-cristão, um grupo como herético, um grupo com sérios desvios. Testemunho de Jeová, ele tem essas 5 características. Eles têm outra fonte de autoridade, eles diminuem a pessoa de Cristo, eles negam a salvação pela fé, eles acham que a salvação está apenas no grupo deles e eles têm doutrinas estranhas. Mórmon da mesma forma. O adventista, ele tem isso tudo. Aí, no caso do adventista, eu tomo um pouco mais de cuidado, porque eu creio que tem irmãos salvos lá dentro. Eu creio que tem pessoas salvas lá dentro. Mas eu vou dizer o seguinte, não as pessoas, o movimento. Se o movimento não for uma seita, está bem perto de ser. Se o movimento não estiver pisando em solos de seita, está bem perto de pisar. E aí o que eu gostaria de deixar bem claro aqui diante dos irmãos? Que esse tipo de apresentação que eu estou fazendo não é necessariamente para criticar ninguém, não é para ter preconceito, é apenas para a gente ter parâmetros, para a gente ter critérios e entender quando que um grupo é confiável ou quando que um grupo, se não for seita, está muito perto. Aí, meus irmãos, nós como batistas, nós não entendemos que a salvação só está no nosso meio. Nem depende de nós, só depende de Cristo. Aí nós temos, assim, confiança de que a presbiteriana é um grupo evangélico, os congregacionais, não a congregação cristã, os congregacionais, os metodistas, a Assembleia de Deus, ainda que a gente tenha algumas divergências, e em alguns casos até uma divergência mais séria, mas nós entendemos que são também grupos evangélicos. Aí, o que eu gostaria que os irmãos guardassem? Que nós precisamos não ser preconceituosos, mas também ser criteriosos. Meus irmãos, que a palavra do Senhor nos ajude a ter esse tipo de discernimento. Um carinhoso abraço, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. A propósito, semana que vem, a gente vai falar sobre as igrejas batistas históricas, as pentecostais e as neopentecostais, apenas para poder conhecermos sobre esse assunto. Carinhoso abraço, meu irmão. Até mais.